Shalom, meus irmãos, tudo bem com vocês? Irmão Wesley aqui. E hoje nós vamos instruir os irmãos sobre como praticar, né, Pêssar, o jantar de Pêssar, da Páscoa Bíblica, né, neste ano de 2026. Vai cair no pôr do sol, ao pôr do sol, do dia 1º de abril deste ano de 2026. Então, vocês podem se organizar aí a partir das 6h30 ou 7 horas, né, 7h30. E eu vou ensinar os irmãos passo a passo como fazer de uma forma simples o jantar de Pêssar, né, e, claro, outras instruções também durante a semana, durante os 7 dias de Pêssar Matzot. Matzot é a festa do pães ázimos, que é celebrado no pôr do sol seguinte. Então, no dia 2 de abril, ao pôr do sol, 6h30, 7 horas, inicia a festa dos pães ázimos, dos pães sem fermento. Ok? Então, vamos lá. Como os irmãos podem fazer, né? Praticar, celebrar Pêssar com seus familiares, né? Com seus amigos, parentes e tal. Reunir todo mundo. A primeira coisa que você tem que fazer é estudar sobre Pêssar. Estude sobre a Páscoa Bíblica. Todo o significado bíblico, né? Hebraico, né? Ou seja, judaico, né? Sempre colocando o Senhor Yeshua, porque representa o Senhor Yeshua, os ensinamentos de Yeshua, representa a pessoa de Yeshua. É uma representação, né? Tanto o cordeiro quanto os utensílios, tudo que nós vemos ali na história de Pêssar, na história do Êxodo, capítulo 12, capítulo 13, nós vemos ali o Senhor Yeshua HaMashiach profetizado. Então, primeira coisa, aprender sobre Pêssar. Segundo, para as irmãs, os irmãos também, ali em família, façam uma mesa bonita, né? Arrumam uma mesa bem legal, bem bonita, para colocarem ali os pratinhos para cada pessoa, cada membro, cada pessoa que participar. O pratinho que vai ter ali os alimentos que vão representar. Então, por exemplo, no prato você vai colocar, né? Ó, segue a imagem aí, ó. No prato você vai ver aí o cordeiro, claro, quem tem condições, quem pode comprar, quem tem um local, né, um açougue próximo aqui, que dá para um mercado que vende, né, tudo certinho, tudo bonitinho, é o cordeiro. Mas não dá para fazer? Não tem problema. Faz com carne mesmo, normal, carne de boi, carne de vaca, um franguinho, tá ok? Mas por quê? Para representar, ou seja, aquela mesa ali que vocês vão fazer é uma representação. Tudo vai ser um símbolo. Mas veja bem, como muitos rabinos dizem, né? Cada utensílio descrito na Bíblia abre-se um portal espiritual do Eterno. Então, nós ali usamos estes utensílios, estes alimentos para representar, para abrir um portal espiritual bom, de bênçãos do Eterno, para agradar o seu coração, ok? Então tá lá, no pratinho, que você está vendo na imagem aí, vocês vão colocar ali a carninha para representar o cordeiro, o Senhor Yeshua HaMashiach, né? Uma representação, não é literalmente não, hein? É representação. Então tá lá. Depois ervas amargas, você pode comprar rúcula, você pode comprar outros tipos, né, de parecidos, né, com rúcula, mas que seja amargo mesmo. Por quê? Para você, até hortelã também pode ser. Por quê? Para você sentir o amargor, para lembrar da amargura que foi a servidão dos nossos irmãos hebreus lá no passado, nossos antepassados hebreus, né, israelitas, lá em Mitraim, conhecido como Egito, ok? E também os irmãos podem ver aí, ó, o pão matzá, que é o pão sem fermento, o pão que não está fermentado. Por quê? Porque o povo de Israel fugiu não, né? Eles não fugiram porque o Eterno tirou eles, né? Então, eles saíram às pressas, eles foram às pressas para não perderem a bênção, né? Eles saíram às pressas e não deu para fermentar o pão. Então o Eterno falou, então vocês agora vão fazer também esse pão sem fermento durante 7 dias, para lembrar do que aconteceu. Então, até hoje,
E o que representa o fermento? O fermento representa pecado. Então, o pão sem fermento, quando nós olhamos e comemos, é esse tipo de crente que nós devemos ser. Uma pessoa que busca lutar contra os nossos fermentos, que são os nossos pecados. Nós temos que lutar, tirar o fermento de nós. Então, um dos significados é esse. E o próprio Senhor Yeshua disse, né? Este aqui é meu corpo, né? Claro, não literalmente, mas uma representação, porque Yeshua foi um homem perfeito, não é verdade? Perfeito. O maior exemplo da gente, né? O melhor exemplo que nós podemos ter, Senhor Yeshua, de observante da Torá, obediente ao Eterno, um homem cheio de Gevorá, cheio do poder do Eterno, de autoridade do Eterno. E disse que nós podemos ser também. Tá bom? Então, tá aí. E, claro, o suco de uva. Olha aí, a tacinha, né? Representando aí na imagem. Então, o suco de uva. Não é verdade? Faz um suquinho de uva ali, bota um cálice para cada irmão. Ou um copinho, se você não tem cálice, não tem problema, bota um copinho para cada irmão. Ok? Copinho, pouquinho mesmo, para representar. Tá? Então, como é que vai começar o serviço? Todos reunidos na mesa, sentados. Todos reunidos na mesa, sentados. E os irmãos, a pessoa que vai, né, fazer, que vai conduzir o serviço, conduzir o culto ao Eterno, o serviço ao Eterno de Pêssar, a pessoa vai orar primeiro. Então vai orar, faz uma oração espontânea, agradecendo ao Eterno por essa oportunidade, agradecendo pela oportunidade de guardar um mandamento, que é a festa de Pêssar, Páscoa Bíblica, né, e você vai com as suas orações espontâneas. Acabou a oração, quem tiver algum familiar músico ou a própria pessoa que está conduzindo, sabe cantar, sabe tocar, fica à vontade para cantar 3 músicas, 4 canções, ok? Canções que falam de Yeshua, que falam de Adonai, que falam dos seus mandamentos. Quem quiser também, claro, ouvir nossas canções, a canção do irmão Wesley, só procurar no YouTube, Irmão Wesley Oficial, meu canal musical, e lá tem as canções, quem quiser colocar também, para ouvir, ok? Então, 4 canções. Terminou as 4 canções e agora começa a explicação do que significa a festa de Páscoa para as pessoas que estão ali. Para os convidados, para as pessoas que estão ali. Ok? Então, a pessoa que vai conduzir o serviço tem que estudar sobre a festa de Pêssar muito bem para ensinar outras pessoas. Ok? Terminou o ensinamento. Agora os irmãos vão o quê? Recitar o Shema Israel, porque sempre tem que ter. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Não precisa falar todo hebraico não, tá? Aos pouquinhos, de ano em ano, a gente vai aprendendo e fazendo melhor, não é verdade? Isso é muito legal também. Cada ano a gente vai aprendendo mais e vai desenvolvendo melhor a prática das festas bíblicas. Enquanto nós não temos, né, boa parte das pessoas não tem uma congregação que guarda a Torá, né, e as raízes judaicas por perto, não tem uma sinagoga judaico-messiânica, ou seja, judeus que creem em Yeshua, né, por perto. Então, fazendo nos seus lares, tem que estudar, vai aprendendo, vai desenvolvendo, ok? Então, Shema Israel, que está lá, Deuteronômio capítulo 6, verso 4 a 9, recitem, lendo mesmo, pode ler no português, leiam no português, e assim vai começar o momento de entender cada utensílio. Então, o primeiro é as ervas amargas. As pessoas vão comer, claro, quem tem, quem pode, né, não tem problema de saúde, sei lá, de comer algum tipo de erva amarga aí, alguma coisa e passar mal, não come. Não coma, tá? Não façam isso, ok? Então, porque a vida está acima de qualquer mandamento. Lembram-se sempre disso. A vida está acima de qualquer mandamento. Para guardar a Torá, nós temos que preservar a vida, obviamente. Tá bom? Então, comeu para lembrar. Então, vai lembrar do amargor, da amargura que foi a servidão no Egito, né? E a amargura que é quando nós também vivemos uma servidão da nossa carne, não é verdade? Nossos pecados ali sugando a gente. Aquilo ali é uma amargura muito grande. Então, representa também. Depois os irmãos vão comer o pão sem fermento. Vão comer o pão sem fermento para lembrar, né, que nós devemos ser igual a esse pão, sem fermento. Porque Yeshua também, que é o pão representa, e Yeshua também foi, né, perfeito, sem fermento, sem pecado. Então nós temos que lutar para ser assim também.
buscar pelo menos tirar o máximo que nós pudermos na nossa vida, na nossa trajetória e caminhada com o Eterno, lutar contra as nossas falhas e pecados, tá bom? Depois os irmãos vão comer a carne bem saborosa, bem legal, para representar o Cordeiro, o Senhor Yeshua, o Cordeiro Pascual, na verdade. E depois os irmãos tomam o vinho. Agora com o vinho, os irmãos, o que os irmãos vão fazer? Existe uma bênção muito antiga, que é a bênção do vinho. Então, antes dos irmãos recitarem, quem vai conduzir? Vai instruir as pessoas que estão aí, né, vão estar na mesa ali, reunida. O que essa pessoa vai fazer? Vai levantar o seu copo com suco de vinho, suco de uva, com a mão direita, tá ok? E todos vão repetir também. E ele vai falar: bendito és tu, eterno nosso Deus do universo, que cria o fruto da vinha. E Yeshua é a videira verdadeira, e nós somos os seus ramos. Por isto, nesta noite de Pêssar, nós entoamos Lehaim, e as pessoas vão repetir Yeshua Haim. Então, a pessoa que está conduzindo vai dizer mais alto Lehaim, e as pessoas vão responder com Yeshua Hai. Isso você pode fazer 3 vezes, tá bom? Fez 3 vezes, toma todo mundo junto o suco de uva e Baruch Hashem. Depois faz aquela oração de encerramento, né, ali na mesa ali, convida alguém que é desenvolto para orar, para encerrar aquele momento ali de serviço ao Eterno. E depois disso tudo, confraternização, um jantar bonito, né, comida bem saborosa, com certeza, as irmãs, né, os irmãos também. Vamos lá, vamos caprichar, entendeu? Por quê? Porque é bom a comunhão e o partir do pão, ou seja, todos ali em comunhão, se alimentando, o Eterno fica muito feliz com isso. Tá bom? Então, essa é a forma simples que eu posso passar para os irmãos para fazerem nos seus lares, no jantar de Pêssar. Tá bom? E os irmãos podem fazer isso nos próximos anos, só verem a data certinha, né? E nos próximos anos, de acordo com a data bíblica, fazer a mesma coisa. E assim, adaptando, depois os irmãos vão aprendendo o hebraico, vão recitando o Shema Israel, né? Ouve Israel, Eterno nosso Deus, o Eterno é um, né? Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 a 9, em hebraico, depois em português, para as pessoas entenderem, entendeu? A bênção do vinho em hebraico, depois em português, para as pessoas entenderem, entendeu? Então, a gente vai aprendendo a cada ano. E a cada ano eu vou passando para os irmãos também essas instruções, tá bom? Então, basicamente é isso. Tenho certeza que vai abençoar os irmãos. Os irmãos vão aprender muita coisa. Eu creio nisso, porque assim eu comecei e assim eu aprendi também, né? Eu comecei, aprendi e ensino as pessoas a fazerem. E sempre tem um feedback, sempre tem um feedback das pessoas felizes porque fizeram, né? Isso não é mérito para mim, mérito para o Eterno. Bendito seja Ele, não é verdade? Então, agradeço ao Eterno por essa oportunidade de ensinar as pessoas. Tá bom? Então, por hoje é só. Bom, quem quiser receita, né, de alimentos durante os 7 dias de Pêssar, né, Matzot, alimentos sem fermento, os irmãos podem pesquisar no YouTube, só colocar alimentos sem fermento para comer durante 7 dias de Páscoa bíblica. Com certeza tem várias receitas legais, tanto no Google quanto no YouTube. Os irmãos podem aprender. E assim, a criatividade para se alimentarem durante esses 7 dias. Bom, quem precisa se alimentar de comidas com fermento, porque por questões de saúde, alimentem-se, não deixem de comer, comam, porque aí é uma questão médica, o Eterno vê isso, o Eterno está vendo o coração das pessoas. Então ele sabe que a pessoa que precisa é porque ela precisa por questões de saúde, é óbvio, o Eterno está observando tudo, ele vê tudo, tá bom? Então a gente não pode ficar também no exagero, sempre no equilíbrio. Guardar os mandamentos da Torá é equilíbrio, tá bom, meus irmãos? Então, por hoje é só, e próximo vídeo, próximo estudo, nós vamos fazer mais
instruções para os irmãos, explicar mais e mais coisas interessantes da Torá, da cultura judaica, que faz parte do cristão, baseado lá em Romanos capítulo 11, do verso 11 ao 34, e também baseado em Efésios capítulo 2, do verso 11 ao 22, e capítulo 3, versos 5 e 6 de Efésios também. Tá bom? Shalom, shalom. Até a próxima. Forte abraço. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever, salvar, compartilhar também nas suas redes de WhatsApp, seus grupos. Tá bom? Vai abençoar muito aqui o irmão Wesley. Então, forte abraço a todos vocês e shalom, shalom.